A gente vai falar agora de um assunto extremamente importante que virou polêmica na última semana, que são as novas regras da Receita Federal para fiscalização de dinheiro nas contas dos cidadãos. Muitos contribuintes estão com dúvidas relacionadas a essas mudanças, a essas novas regras que entraram em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Agora, gente, as empresas de cartões de crédito e instituições de pagamento devem informar à Receita Federal operações que sejam superiores a R$ 5.000 mensais para pessoas físicas e a R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o delegado da Receita Federal em Alagoas, Dr. Reinaldo Almeida. Muito obrigado, Dr. Reinaldo, pela sua presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Abdias. Importante estar aqui com vocês, desde já agradecendo essa oportunidade de esclarecer a população. Dizendo já de primeira que, na verdade, as regras não são, as normas atuais, né, não são direcionadas a uma determinada operação tipo PIX. PIX nem está citado na norma. Tá? As normas apenas foram, digamos assim, modernizadas para envolver outros entes que participam de operações financeiras, como as instituições de pagamento, os chamados fintechs ou bancos de pagamento, né? Mas a Receita já tem a movimentação financeira das pessoas, já é do conhecimento, desculpe aí, da Receita há mais de 20 anos. Eu diria desde a CPMF, desde 2001, que a Receita, de alguma forma, já conhece a movimentação financeira e a instrumentalização dela na E-Financeira, ela ocorreu em 2003. Quer dizer, já há muito tempo que a Receita tem conhecimento disto, sem causar nenhum dano. Alvoroço. Sem causar nenhum alvoroço. Tá? Essa, para você ter uma ideia, o que aconteceu agora, que foi, na verdade, nem foi agora, foi em setembro do ano passado, foi editada uma instituição normativa consolidando num único instrumento, numa única declaração, na E-Financeira, informações que já constavam em outras declarações, tipo Decred. A Decred são operações nos cartões de crédito. A Receita já tinha conhecimento da Decred há muito tempo. Quando foi agora, para evitar várias obrigações acessórias e para incluir outros entes que passaram pela modernidade a participar do processo financeiro, né? Por exemplo, as instituições de pagamento, aí foi instituído, foi, digamos assim, consolidado na E-Financeira, informações que já eram recebidas pela própria E-Financeira e pela Decred e mais alguns outros entes que participam desta atividade econômica. Apenas isso. A Receita Federal vai apenas conhecer essas informações. Ninguém vai ser fiscalizado imediatamente a fazer um PIX. Né? Ninguém vai ser tributado por ter feito um PIX. Não necessariamente por isso. Será tributado se houver renda. Tá? E, logicamente, são operações que a Receita vai conhecer, já conhece, para esses novos que ingressaram agora, como as fintechs, passa a conhecer, mas já conhecia antes alguns outros, como as instituições financeiras tradicionais. Há 10, 20 anos a gente já conhece, a Receita já conhece isso, sem problema nenhum. Qual é o objetivo central, o objetivo principal dessa movimentação? É essa unificação que o senhor citou, exatamente isso, ou tem um objetivo maior? Não, o objetivo é exatamente esse, reduzir as obrigações acessórias para as empresas, tanto é que em setembro, quando foi instituído, teve reuniões com as federações dessas empresas, esclarecido, tá? E dito, né, que olha, vai começar a partir dos fatos geradores em janeiro. O objetivo é que a Receita precisa conhecer essa movimentação financeira, como a Receita Federal precisa conhecer as operações, por exemplo, envolvendo imóveis. Quando você faz uma operação de venda no imóvel, a Receita Federal conhece isso. Quando você compra um produto, todos os entes federados conhecem, sabem que você comprou pela nota fiscal. Quando você registra um automóvel, você sabe. Quando você registra um barco, você sabe. Na verdade, todas as operações que você faz sujeito a registro, a Receita conhece isso. Não é de agora. Tá? Não foi criado apenas com esse objetivo. E eu diria mais, isso veio a facilitar a própria declaração do imposto de renda da pessoa. Porque quando o contribuinte vai declarar, essas informações elas já são carregadas para a declaração dele se ele utilizar a declaração pré-preenchida. Elas já são importadas na declaração. Além dos saldos, que já são aplicações financeiras, né? Dos bancos tradicionais que já eram, e agora também junto às instituições de pagamento e outras que atuem
no segmento. Tá? Com a modernização, com a tecnologia, surgiram essas instituições, os bancos virtuais, por exemplo. Exatamente. E é uma forma também, doutor Reinaldo, de a Receita combater sonegação que eventualmente poderia estar sendo praticada nesses meios? Sem dúvida nenhuma. Uma vez que a Receita conhece essas informações, ela pode desenvolver as ações pertinentes para evitar a sonegação, coibir, cobrar. O objetivo é sempre saber se aquela tributação está ocorrendo e não tributar a operação específica. Como enfatizando aqui, que preservando o sigilo, aquilo ali, quando se faz uma operação qualquer, a Receita não sabe exatamente para quem. Ela tem um número que a pessoa fez aquela operação. Acima de R$5.000 para a pessoa física e de 15 para a jurídica. Eu diria mais. Antes desta medida, os limites eram 2.000 para a pessoa física e 6 para a jurídica. Você vê que os limites eram bem menores e ninguém reclamava, ninguém nem percebia, porque, na verdade, são obrigações feitas, impostas, vamos dizer assim, obrigações acessórias, para os participantes, as entidades financeiras, não é para a pessoa física. O cidadão nem sabe disso. E, na verdade, foi divulgado erroneamente ou maldosamente. Olha, quando você tem que prestar uma declaração à Receita Federal para você ter feito um PIX ou recebido um PIX. Nada disso. Né? Isso foi uma informação bem equivocada, errada, né? Bem equivocada. Agora, vamos aqui a algumas explicações práticas, porque passou a dizer assim, olha, principalmente as pessoas mais simples, que às vezes são informadas pelo WhatsApp, são informadas por fake news. O cidadão, ele é ambulante, por exemplo, ele trabalha vendendo frutas no centro de Maceió e ele recebe por PIX. Se os recebimentos que ele da feira ali que ele trabalha superarem 5.000, a própria instituição vai informar, mas ele vai sofrer alguma tributação, ele vai ter que pagar imposto de renda. Como é que funciona isso? Não necessariamente por isso. A instituição vai apenas informar que na conta dele houve aquela movimentação. A questão da declaração do imposto de renda dele é outro momento e uma outra declaração. Na declaração de ajuste do imposto de renda, que vai ser agora, nós vamos começar a receber declarações agora em março, meados de março a gente começa. Aí o cidadão vai analisar os rendimentos dele, independente se foi movimentação financeira, se foi através de pagamento em espécie ou outra forma, ele vai analisar e vai, então, se enquadrar e oferecer os rendimentos à tributação. Aí vai depender da atividade dele, se ele recebeu, você falou aí, em frutas, não é verdade? Da venda de frutas, por exemplo. Então, se ele é um comércio, se ele é um MEI, então, cada um dessas pessoas tem a sua forma própria de tributação. Então, cada atividade, cada renda oferida para o cidadão, se é salário, tem uma forma de tributação. Se é rendimento de aluguéis, tem outra forma de tributação. Esse daí, de pronto, a gente já pode dizer que é um rendimento recebido de pessoas físicas, né? Ele está ali recebendo, comercializando. Então, é interessante, neste caso, como ele é uma atividade de compra e venda permanente, na verdade, constante, é interessante que isso aí já se caracteriza uma empresa, não é verdade? Então, a atividade de comércio permanentemente já caracteriza uma empresa. É interessante para ele se regularizar e até para ter mais, digamos assim, mais proteção previdenciária que ele abra o MEI, se aquele comércio tiver dentro de um faturamento anual de R$81.000. É interessante que abra o MEI, porque aquilo é uma atividade econômica, é uma atividade comercial e não será mais tributado como pessoa física. Aí vai depender de cada um, né? Se é um rendimento de aluguel, se é um comércio e tal, é interessante. E sendo atividade comercial, pode ser um MEI, pode ser simples, ou microempresa, ou empresa de pequeno porte. Ou seja, a questão da tributação não tem nada a ver com a questão da movimentação. Evidentemente que a Receita Federal pode, e sempre fez assim, analisando essa movimentação financeira da pessoa, verificando a declaração dela, se tiver grandes inconsistências, ele pode ser realmente intimado para esclarecer. Ora, como é que você tem aqui um rendimento declarado na pessoa física, vamos supor, de R$100.000 por mês, mas a sua movimentação financeira deu 3 milhões. Nesse sentido, combate realmente é uma informação que servirá para o combate à sonegação. Lembrando que
Por exemplo, a gente vai para os exemplos concretos porque é o cotidiano das pessoas, né? Sim. Lembrando que hoje se estabelece para pagamento de imposto de renda qual o valor, acima de quanto, doutor Até Reinaldo? o ano passado foi 28.500, 700 e poucos. Por né? ano. Por ano. Provavelmente, este ano será na mesma faixa. Na mesma faixa, 28 mil. Isso, rendimentos tributáveis, tá? Porque a pessoa pode receber também rendimentos não tributáveis e até o limite de declarar é até maior. Tá? Então significa que a movimentação que vai gerar um imposto, e essa movimentação já era assim antes, portanto, lembrar, quem já tinha que pagar, pagava mesmo. Agora, esse monitoramento vai servir para fazer com que quem tinha essas movimentações nos bancos virtuais, no cartão de crédito, que caracterize renda tributável, aí ela passa por esse pente fino, digamos assim, e pode ser uma renda que não é exatamente igual todo mês, mas se chegar aos 28 mil por ano, aí entra o imposto de renda. Sim. É assim. Independente dessa informação que será prestada, o cidadão, dependendo da renda dele, da natureza, da origem da renda dele, ele terá que declarar. Porque o imposto de renda é o chamado rendimento, tributação por autodeclaração. Né? Ele que declara. Ele vai dizer, olha, eu recebi rendimentos mais de 28 mil, então estou obrigado a declarar o imposto de renda. Naturalmente, vai aparecer, na medida que a Receita Federal reúna sempre mais informações, vai diagnosticar quem é obrigado, quem não é obrigado. Tá? Agora, doutor Reinaldo, mais uma dúvida aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A pessoa tem um cartão de crédito e ela... Vamos pensar aqui numa família que vai realizar uma obra em casa, uma reforma, e comprou no cartão de crédito 10 mil reais. Só que vai ser dividido para os membros da família e esse valor é mandado para a conta de uma pessoa só. Vamos supor que dividiu em 10 de mil. E aí entra R$1.000 só dessa parcela para aquela conta da pessoa, que vai somar com o salário que ela recebia e que vai somar com... O cara vai fazer o churrasco, diz, compra tudo aí, manda tudo para a conta de uma pessoa. Isso também entra? Não, como movimentação financeira, sim. Certo. Tá? Porque houve uma... Veja bem, nós estamos falando aqui em cartão de crédito, e cartão de crédito não é nenhuma novidade. A Receita Federal já recebia essa informação no decreto, chama-se decreto, né? Chamava-se decreto, né? Essa informação, ela foi extinta agora porque foi migrada para a financeira. Mas a Receita Federal já conhecia. Então, é isto. Se tiver um gasto uma movimentação financeira na conta corrente decorrente do pagamento do cartão de crédito, claro que essa informação vai chegar à Receita Federal. Tá? O que a Receita Federal vai fazer vai depender de critérios, cada ano tem seu critério, cada momento tem a sua, digamos assim, a sua prioridade em trabalhar. Mas é evidente que a pessoa pode, eventualmente, vamos imaginar que ele ganha 30 mil reais por ano, mas a movimentação do cartão de crédito dele em função desses empréstimos para a família, que é uma pergunta muito recorrente, né? Tem gente que diz que já não quer emprestar mais o cartão. Deu 300 mil reais por ano, 500 mil reais por ano, né? E se a Receita for dizer, olha, tem uma inconsistência aqui, porque o procedimento seria esse, não tributar imediatamente, né? Porque exatamente essa informação não se presta a tributar imediatamente, mas esclarecer, compatibilizar dados, confrontar dados. Olha, sua movimentação financeira aqui foi de 400 mil reais e você tem uma renda declarada de 30 mil. O que fazer? Ora, é interessante, e até mesmo para a questão do direito civil, que a pessoa tenha algum documento, ainda que seja simplificado, que prove que aquela movimentação, na verdade, ele pagou ou recebeu rendimentos, ou recebeu um depósito, porque as pessoas podem ou pagar diretamente o cartão, ou entregar ele dinheiro, ou na conta dele, né, transferir para a conta dele para ele pagar. Para eles, olha, isso aqui foi nome de pessoas X, Y e Z. Tá certo? É interessante que guarde algum documento. Algum comprovante, porque também não pode ser assim, simplesmente a pessoa alegar e a Receita Federal aceitar. As transações que são feitas via Pix, por exemplo, que é o que mais tem batido nesse assunto, ela já fica o registro de quem enviou, né? Sim, já fica ali que foi uma transferência feita de uma determinada pessoa. Isso já serve como comprovação também. Sim, que veio de fulano para que foi uma operação. Qual foi a origem dessa operação? Foi uma venda? Foi um serviço prestado? Porque quando você recebe um dinheiro na sua conta, pode ser um depósito direto, alguém foi lá diretamente, fez no caixa, né? Pode ser um cheque, pode ser um TED, pode ser um DOC, pode ser um PIX, né? Entrou o dinheiro na sua conta.
A origem dessa entrada pode ser um rendimento ou simplesmente pode ser uma operação de empréstimo, porque operação de empréstimo de pessoa para pessoa sempre existiu, vai existir, porque não é proibido. O que a pessoa tem que ter é o comprovante, algum documento que comprove. Porque realmente diz a legislação que uma vez intimado pela Receita Federal para justificar aquela movimentação financeira, cabe à pessoa justificar. A Receita realmente não vai atrás, né, de saber de saber a origem, né, daquela movimentação financeira. Quem tem que saber é a pessoa. E aí ela realmente deve guardar, até porque a questão do direito civil. Vamos que a pessoa que ela emprestou faleça ou viagem, vai ficar na conta dele. E como é que ele vai receber dela? Ele vai arcar. O perigo maior está exatamente não se documentar o lado civil e não tributário. Doutor Reinaldo, quem trabalha hoje movimentando o Pix precisa ficar preocupado? Tem gente que está dizendo que não vai mais aceitar Pix. De forma nenhuma. Não aconselho isso, não aconselhamos de forma nenhuma alteração no seu procedimento. Até porque seria muito pior a pessoa estar movimentando com dinheiro em espécie. Ele pode ser, a gente sabe que no Brasil não é fácil a questão da segurança, né? E as pessoas hoje são, no interior então, os valores são bem menores. Você portar valores menores no interior é muito mais perigoso, né? Aqui na capital, nesse dia, as saidinhas de banco, né? A gente está muito acostumado com isso, não acabou não. Então, transacionar com dinheiro é que não deve ser mesmo, de forma nenhuma, pelo risco que representa. O Pix a gente já conhece, essa operação já é conhecida, não só o Pix, qualquer movimentação financeira, não deve causar nenhuma preocupação às pessoas. Doutor Reinaldo, um detalhe também. Eu vi algumas pessoas compartilhando nas redes sociais, e rede social virou uma terra de informação também, e em muitos casos desinformação. Vi alguns deputados compartilhando, porque a seguinte informação, que o governo, por meio do Haddad, ministro da Fazenda, enviou um projeto de lei à Câmara para isentar pessoas do imposto de renda, pessoas que ganham até R$5.000. Como o valor agora de monitoramento também é de 5 mil, eu vi deputado dizendo, olha, não tem almoço grátis, o governo vai isentar, mas vai monitorar. Uma coisa está relacionada à outra? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tá? Não tem nada a ver, é apenas uma coincidência dos mesmos 5 mil de um projeto de lei que está se tentando isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil e da movimentação de 5 mil. É a questão só de, digamos assim, montante a ser analisado. Tá? Eu até diria, facilitou, como eu acabei de dizer aqui. Esse limite era 2 mil. E 2 mil não tinha nada a ver com imposto de renda, com isenção do imposto de renda. Ficava próximo. A isenção do imposto de renda é 1.900 e pouquinho, né? E então agora passou para ser 1.000. A isenção dos 5 mil nem foi aprovada ainda no Congresso. Está se discutindo, etc. Mas os 5 mil foi, digamos assim, uma praticidade, até porque eu imagino, naturalmente eu não participei do projeto, da definição de valor, mas eu imagino que tenha sido, como você ampliou a base para incluir mais empresas prestadoras da informação, aí você também aumentou um pouco mais o limite. Era 2 mil, passou a ser 5. Muito bem. Bom, doutor Reinaldo, a gente sabe que todas as novidades geram muitas dúvidas. Qual é o caminho que o senhor orienta? Porque, como eu falei, rede social às vezes é uma pessoa influente, que você acredita, tem uma admiração e posta às vezes uma informação falsa. Na dúvida, procurar qual é o site, qual é o próprio site da Receita tem essas informações para a pessoa se informar com veracidade? Perfeito, Abdias. As redes sociais, existe também a rede social da Receita Federal, tá? Tanto em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, e YouTube. Tem até a fala do secretário da Receita Federal sobre isso, esclarecendo essa questão. Então, se a pessoa quiser se informar, muita gente mesmo, essa questão está muito polêmica, eu acho que foi muito polemizado e sem necessidade, para levar o pânico ao cidadão, sem a necessidade. E muita gente tem até nos procurado. Rapaz, e agora? Vou pagar imposto pelo Pix? Nada a ver. Absolutamente não há nenhum indício, nem de verdade disso. Ninguém vai pagar por fazer Pix. Então, não deixe de fazer. Se quiser uma informação mais precisa de como funciona, quem está obrigado, já dizendo, pessoa física, esqueça, não precisa prestar nenhuma informação por ter feito ou recebido Pix, né?
O caminho é os canais oficiais. Os canais oficiais da Receita Federal é o site da Receita Federal e as redes sociais da Receita Federal. Terceiros, até em alguns momentos é interessante, mas hoje em dia está difícil até ter tanta informação, você fica sem saber, então, qual é daquilo que é verdade. Pois então é melhor procurar os canais oficiais. Os canais oficiais. Doutor Reinaldo Almeida, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, agradeço. E só aproveitando esse momento, dizer também, agora em janeiro eu teve duas outras notícias que foram bem divulgadas, que foi o Receita Saúde, né? Que a partir de janeiro a área de saúde, médico, dentista, psicólogos, os recibos da prestação de serviço deverão ser feitos através do aplicativo Receita Saúde, tá? Não mais por recibos, nota fiscal, em alguns momentos é até obrigado, mas o recibo que vai valer para a declaração de imposto de renda, que vai carregar essa informação na declaração do contribuinte pré-preenchida, será através do Receita Saúde. E outra notícia é o aumento do limite do pagamento do MEI. Como o salário mínimo mudou para 1.518, o MEI paga 5% mais desse salário mínimo, né? Se for caminhoneiro de transporte autônomo, ele vai pagar 12%, acrescer de R$1 se for só contribuinte do ICMS e de 5 se for ISS. Então, houve um aumentozinho porque o salário mínimo aumentou. Informações importantes, informações adicionais. A gente agradece ao delegado da Receita Federal, doutor Reinaldo Almeida, que conversou conosco sobre as novas regras de fiscalização feitas pela Receita Federal, regras que já começaram a valer a partir do dia 1º de janeiro.